Olá, seja bem-vindo e bem-vindas. Hoje vamos iniciar os fundamentos históricos e metodológicos do serviço social em mapas mentais ilustrados. Quem tiver interesse em adquirir, ele é em formato de PDF e o link está na descrição desse vídeo. Meu nome é Daniele, sou assistente social, criadora do site Mapas Mentais Social e dos materiais disponíveis no site. Vamos começar? Fundamentos históricos e metodológicos do serviço social. O que a gente vai ver nos fundamentos desse PDF? São Vicente de Paulo, São Tomás de Aquino, década de 30, doutrina social da Igreja, encíclica Rerum Novarum, encíclica 40º ano, positivismo, fenomenologia, marxismo, primeira aproximação do serviço social com o marxismo, segunda aproximação do serviço social com o marxismo, documento de Araxá, documento de Teresópolis, documento de Sumaré, seminário Alto da Boa Vista, serviço social de caso, serviço social de grupo, serviço social de comunidade. Então, vamos ver agora como surgiu o serviço social no mundo. Ele surgiu a partir de São Vicente de Paulo, na Sociedade de São Vicente de Paulo, a caridade cristã frente aos problemas sociais, mais ou menos em 1581 a 1660. Na França, foi um sacerdote, filho de uma família camponesa da região de Landes, sul da França. Todos os trabalhos ligados ao seu nome, o mais conhecido é o trabalho das Damas de Caridade e das Filhas de Caridade. Contou com a ajuda de Luísa de Marillac, filha de um nobre francês e viúva de um membro da alta burguesia. São Vicente procurou sistematizar a organização dos socorros e reabilitação dos pedintes com a ajuda das senhoras da alta sociedade. Cada dama se encarregava de um certo número de famílias. Então, nesse território do sul da França, ele começou seus trabalhos. Inicialmente, ele começou chamando damas da alta sociedade para ajudar os pobres, né? Na questão de doença, questão de dar alimento, aquela coisa bem assistencialista. Porém, essas damas, né, alta sociedade, não sabiam o trabalho, não sabia cuidar dos doentes, crianças e idosos. Assim, em 1663, São Vicente de Paulo e Luísa de Marillac tiveram a ideia de recrutar e formar camponesas que se dedicassem ao serviço dos pobres, do atendimento ao pobre e ao assistencialismo da igreja, porque naquela época a igreja é que dominava o mundo, né? Todas as suas doutrinas, dogmas, não existia políticas sociais, não existia interferência do Estado. Aí, essa inovação causou espanto ao mundo, pois não existia congregação feminina que não fosse enclausurada. Antigamente, as mulheres eram enclausuradas, eram freiras, né? Então, as mulheres enclausuradas não podiam estar saindo para poder cuidar da comunidade, né? Fazer assistencialismo aos pobres. Então, ele foi o percussor disso, de colocar mulheres para servir na caridade. Esse movimento leigo, ligado à Igreja Católica, mas não submetido à autoridade eclesiástica, era um movimento que era apartado dos mandos da Igreja Católica, né? Do bispo, do padre, e voltado essencialmente para a assistência material e espiritual aos mais carentes. As conferências de São Vicente de Paulo atingiram muitos países europeus espalhando pela Ásia, África e Oceania. Então, ele foi além do território dele da Europa, atingindo, né, a Ásia, o continente africano e a Oceania. As visitas limitavam-se a poucas famílias, não atingindo a sociedade como um todo. Então, porque na época não era difícil a locomoção e também pela quantidade de mulheres
para fazer esse tipo de serviço, que era voluntário. Aí vamos para o São Tomás de Aquino, Fé e a Razão, considerado o príncipe da escolástica, foi um importante filósofo e padre italiano da Idade Média. Idade Média, a gente já viu, né, no ensino médio. Idade Média foi a idade que a Igreja Católica mandava em tudo, né? Tinha as guerras, as cruzadas, que se matavam em nome de Cristo. Então, todas as atividades, atendimentos sociais era feito pela Igreja. Instituído doutor da Igreja Católica em 1567. Tomás de Aquino nasceu em 1225 em Aquino, uma comuna italiana, no castelo de Roccasecca. Foi um dos defensores da escolástica. A escolástica ela é um método dialético que pretendia unir fé e a razão em prol do crescimento humano. Então, ele queria unir a fé e a razão na sua ideologia católica. Uma de suas maiores obras, Suma Teológica, é o maior exemplo da escolástica, na qual apresenta relações entre a ciência, a razão, a filosofia, a fé e teologia. Então, para ele conseguiu unir teologia com a ciência para explicar sua ideologia. O tomismo proporcionou profundo significado para a formação profissional dos primeiros assistentes sociais. Como é que se deu isso? Então, vamos ver. Para ele, os homens, para alcançar a felicidade, era preciso que o corpo e a alma estivessem equilibrados em harmonia. Então, para você ser feliz, o seu corpo e sua alma tem que estar harmônico. No entanto, fatores externos atrapalhavam essa felicidade, essa busca pela felicidade. Quais os fatores externos? Né? Para ele é o trabalho excessivo, o jogo, a lascívia, bebidas alcoólicas geravam desorganização social. As próprias profissionais justificavam a necessidade de um assistente social junto aos trabalhadores e seus familiares com o objetivo de orientá-los nos aspectos morais e religiosos. A alta hierarquia da Igreja estimulou a criação de diversos institutos, publicações e universidades pela Europa para a divulgação do tomismo. Então, o tomismo ele reconhecia que os fatores externos influenciavam o bem-estar da pessoa. Esses fatores externos eram a lascívia, bebida alcoólica, excesso de jogo, excesso de trabalho. O Brasil não ficou imune às ideias tomistas. Este movimento se fez presente desde a época da colonização. Porque na época da colonização do Brasil, é a época medieval, onde estava ocorrendo o tomismo. Quando os padres da Companhia de Jesus em seus colégios ministravam aulas de filosofia e teologia, com a expulsão dos jesuítas, né, que eram os que catequizavam, né, o Brasil na época da colonização, com a expulsão dos jesuítas do Reino Português em 1759 e de suas colônias, entre eles o Brasil na época, o ensino da filosofia tomista foi deixado de lado, dando lugar a ideias iluministas, na época da França. Na Europa, o serviço social surgiu das ações dos membros da Igreja Católica, que nesse período retomou o teólogo Santo Tomás de Aquino, foi quando retornou a ele, para reconquistar seu espaço numa sociedade que passava por profundas transformações, por meio do iluminismo, né, que é onde se retirava a ideologia da Igreja Católica para ideias iluministas, né, de liberdade de comércio, tirando um pouco desse poder da Igreja Católica no mundo. Foi possível reviver devido às universidades católicas espalhadas pelos países. Então, como havia várias universidades católicas, o tomismo preponderou nesse período. Tentou preponderar. A presença do neotomismo no serviço social marca profundamente a profissão, desde a fundação da primeira escola de serviço social no Brasil, que é aqui, Serviço Social em São Paulo. Toda a visão de homem e de sociedade adotada na profissão se dará a partir da visão católica,
tendo como sustentação filosófica o neotomismo. Então, o neotomismo ele renasceu novamente, né? Foi a teoria que preponderou nas primeiras escolas do Brasil, escolas de serviço social do Brasil. O neotomismo é uma corrente filosófica surgida no século XIX com o objetivo de reviver a filosofia de Santo Tomás de Aquino do século XIII, o tomismo, né, a fim de atender aos problemas contemporâneos. A condição de exploração e miséria em que vivem os operários na Europa no final do século XIX, decorrente da industrialização, do começo do capitalismo e do desenvolvimento do capitalismo. Então, toda a questão social do capitalismo na época, eles viam o neotomismo como uma salvação, esse método como uma salvação para que não existisse tanta pobreza e miséria na Europa e também nos outros países. A idealização de um projeto societário que contemple as duas dimensões do homem, o corpo e a alma, leva os assistentes sociais à recusa, como sugeria a Igreja Católica, do comunismo e do liberalismo. Então, a Igreja Católica não seria a favor do comunismo. Então, as assistentes sociais da época também eram contra a questão da ideologia comunista e do liberalismo. Então, na época também havia o positivismo, né? A questão da ordem e progresso. Essas assistentes sociais, ela tinha a função de manter todo mundo calado, né? Não poderia ter baderna. Culpava o indivíduo pela situação que ele estava vivendo. Não existia a questão do trabalho, né? A questão social. Para a assistente social dessa época, o indivíduo era ocupado pela situação dele. Nesse contexto, o trabalho das primeiras assistentes sociais dirigia-se, sobretudo, à classe trabalhadora, porém, na perspectiva de conciliar as classes sociais. O objetivo do serviço social era moldar esse homem, integrá-lo à sociedade, aos valores e moral e aos costumes de uma sociedade cristã. Então, era o objetivo do serviço social na época, moldar o cidadão para que ele seja um bom cidadão, com valores da igreja, a moral, os costumes, ele teria que seguir isso, né, para ter a felicidade, para atingir a felicidade, para ser um bom cidadão, para que não dê trabalho ao Estado, né? A estreita relação do Estado e a igreja retomada após o processo político que culminou no golpe de 1930, fez esta assumir um papel central na formação dos primeiros assistentes sociais. A Igreja Católica tornou-se, no Brasil, responsável pelo conteúdo ensinado no processo de formação dos primeiros profissionais do serviço social brasileiro, com referências aos dogmas religiosos, valores cristãos, com base teórica e ideológica, para tal formação e para o trato da questão social. No próximo vídeo, vamos tratar da década de 30, que foi o ano das incertezas, que foi o ano marcado pelo declínio dos senhores do café. Então, a gente vai ver como é que foi esse período e como o serviço social lidou com esse período, tá certo? Até lá!